E graças a Célia, Leonis recobra a consciência e se lembra das palavras de Rosélia, o pedindo para reencontrar a verdadeira Rosélia, já que sua espada demoníaca estava destinada a guiá-lo até seu destino. E com certeza seria impossível usá-la para atacar a verdadeira Rosélia. Então aquela farsa deveria ser exterminada. E a derrota não seria uma opção até encontrar a verdadeira deusa. Célia pergunta se ele estava bem e Leonis diz que seus ferimentos foram curados graças a ela, por ter compartilhado seu sangue com ele e salvou sua vida ao absorver seu sangue e infundi-lo com mana várias vezes. E talvez este tenha sido o gatilho para desbloquear suas memórias seladas. Leonis perde um pedaço do forro do vestido da garota e o usa para arrumar o buraco em sua roupa. E agora ele estava preparado para derrotar aquele Lord Void. Ele pede a ajuda de Célia e nota que seu poder diminuiu um pouco, mas ainda não tinha esgotado toda sua mana, então talvez ele seja capaz de usar o poder da espada mais uma vez. Mas as almas o chamam e, como último desejo, elas pedem que Leonis os use para converter eles em uma fonte de energia com seus poderes mágicos, porque eles tinham certeza que o garoto tinha um talento excepcional e era capaz de fazer mais do que apenas lançar feitiços. Célia pergunta se ele conseguiria e Leonis confirma e a alma volta a falar que eles não eram o suficiente, então ele poderia incluir as almas de todos os cidadãos dessa cidade que partiram de forma prematura, já que eles também desejavam buscar vingança. E Leonis acaba notando que por conta da influência de Tearis e sua habilidade de ressurreição, as almas desses cavaleiros conseguiram a forma astral e após o seu despertar, o impacto ficou ainda mais forte, fazendo até mesmo as almas das pessoas da cidade vagarem como fantasmas. Leonis aceita o pedido das almas e assume a responsabilidade de levar seus desejos até o fim e inicia uma magia que começa a reunir as almas. Os cavaleiros se preparam para se juntar às outras almas, mas Leonis pede que eles aguardem, porque tinha uma tarefa mais adequada para eles e invoca alguns esqueletos que servem de corpos para eles assim lutarem novamente. E já deixa aquela inscrição para receber os resumos dos animes da próxima temporada, que tá meio curiosa, mas vamos ver se vai ser ainda melhor do que essa. E não se esquece de curtir e compartilhar, além de comentar pra me dar uma moralzinha. E dá uma passada lá no nosso Insta também, Tio Nezo, pra descobrir quais os próximos animes da nova temporada e quais vamos resumir aqui no canal. E você também pode mandar sugestões por lá, que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro, mas respondo. Mas bora voltar pro vídeo. Leonis pede que Célia lidere os cavaleiros, já que levaria um tempo pra reunir a energia necessária na espada demoníaca. Então ele ficaria indefeso durante esse período, e esta energia seria necessária para derrotarem o Lord Void, então a sua vida estava nas mãos de Célia. A garota concorda e cria lanças para os guerreiros, e agora Célia estava no comando dos cavaleiros da família Cristália. E enquanto isso, Fini conseguia acessar as motos, mas Arlie pede que elas a levem. Regina avisa que seria perigoso porque ela estava ferida e um Void vem em direção à garota, que o derrota facilmente e diz que estes eram os inimigos que jurou derrotar, e sua espada era a exterminadora de demônios, e tinha o poder para isso. Sakuya nota que ela estava disposta a arriscar tudo por isso, e pede a Fini que a leve com elas, e caso a coisa fique complicada, ela a manteria segura. Fini aceita o pedido, e elas partem em direção ao monstrão, derrotando alguns Voids no caminho. Fini até deixa sua espada pilotando enquanto as garotas focavam nos monstros. Mas voltamos até Célia e os cavaleiros que derrotavam vários Voids, como se não fossem nada, enquanto Leonis juntava as almas. O garoto fica um pouco preocupado porque não imaginou que iria demorar tanto assim. E Célia acaba sendo golpeada, mas ela consegue bloquear e um dos caveiras a segura e diz que seus poderes de rainha vampira eram incríveis, mas aconselha que ela não dependa apenas deles. Ela
concorda com o caveirão e diz que este vestido estava causando uma sobrecarga maior do que ela imaginava. Mas mesmo assim, ela não iria voltar a ser uma garota indefesa, assim como 6 anos atrás. Porque Liu deixou sua vida em suas mãos, então ela iria arriscar sua própria vida para mantê-lo seguro. E volta ao combate. O caveiro espadachim diz que não tinha lugar melhor para um guerreiro perder a vida do que em um campo de batalha. E o outro caveira o lembra que eles já não tinham vida. E continuam a batalha, enquanto Liu reunia uma grande quantidade de poder. E graças a isso, o monstrão decide atacá-lo com sua magia destrutiva, deixando Leonis em apuros, porque ainda não tinha reunido energia suficiente e precisava de mais tempo. Leonis ordena que todos recuem e o monstrão começa a atacá-los com várias bolas de magmas. Mas todos conseguem escapar a salvos e Leonis volta a reunir energia. Enquanto Fini e suas companheiras continuavam em direção ao monstrão. Fini continua sem conseguir contato com Célia. E Regina fica preocupada com a garota, enquanto Arlie dizia que precisava economizar o máximo de suas forças para atacar a criatura quando estivessem próximas. As garotas até saltam um buraco que tinha na ponte, mas um void enorme surge atrás delas. Regina até tenta atacá-lo, mas o seu golpe não tinha nenhum efeito contra ele. E o monstro prepara o ataque contra as garotas, mas a nossa Mage do Capeta a salva, puxando a criatura com seu chicote e o derrotando. Mas ela ficou um pouco decepcionada, porque imaginou que tinha encontrado um brinquedinho para se entreter por um tempo. Mas como era uma empregada leal do grande senhor dos demônios, isso não foi nem um pouco desafiador. E claro que ela estava com uma rosca na boca. Mas voltamos até o monstrão e os guerreiros que continuavam o combate. Leonis diz que a lua negra atingiu o seu zenite. Zenite, significado na astronomia, ponto de esfera celeste, diretamente oposta ao nadir, que se situa na vertical do observador, sobre a sua cabeça, figurado. O ponto do grau mais elevado, apogeus, culminância. Tá, fiquei mais confuso ainda, mas foco no anime. Leonis finalmente atinge o auge da lua negra e pede aos espíritos que emprestem o poder à sua espada demoníaca, para libertar-se das correntes que os prendem. O monstro volta a invocar uma magia de destruição, enquanto a espada de Leonis era envolta pelo poder obscuro. Mas o monstrão pega um prédio e arremessa em direção a eles. Mas Célia usa seu poder de rainha vampira e destrói o prédio. Enquanto ouvíamos o juramento da espada sagrada dita por Rosélia, enquanto Leonis repetiu da espada demoníaca, sendo desta forma: tu és a lâmina concedida pelos céus, destinada a salvar o mundo. Tu és a lâmina forjada para rebelar-se contra os céus, destinada a destruir o mundo. Uma lâmina sagrada abençoada pelos deuses. Uma lâmina perversa abençoada por uma deusa, e contigo ao meu lado vou levar meus inimigos à ruína. E teu nome caído na escuridão é a espada demoníaca da Ensleif. A espada começa a brilhar, mas Leonis não contava que o monstrão iria invocar um feitiço de proteção sagrado. Mas agora era tarde para ele parar. Enquanto isso, Sakuya e as meninas chegavam próximo ao bichão. Arlie e as garotas preparam seus golpes, se aproximando na velocidade máxima, e ao chegar próximo, elas atacam a criatura, enquanto Arlie dizia que a deusa da rebelião Rosélia Staris iria ser aniquilada. A garota dispara o golpe de sua espada, atingindo a criatura e quebrando sua barreira. E Leonis se pergunta quem fez isso, e o monstrão se vira pra ele, falando que virar suas armas contra a deusa é um pecado grave, que não ficaria impune. Mas o garoto diz que sua espada demoníaca conhecia a verdade e ela não passava de uma farsa, que seria punida. E usa essa abertura para golpear o monstrão, o dizimando por completo. E neste processo, Arlie acaba desmaiando. E Célia se lembra das palavras de seu pai, onde dizia que o Senhor dos Demônios apareceria em breve no mundo deles, quando mais precisassem, para derrotar os Voids.
E graças a Leonis, todos são derrotados e o Assault Garden para de se mover. Os espíritos dos cavaleiros da Casa Cristália começam a se despedir durante o entardecer, porque não tinham mais arrependimentos, já que o maior orgulho de um guerreiro seria lutar ao lado de seu mestre. Eles fazem o último pedido à garota, porque queriam que ela levasse o dever da Casa Cristália até o fim, apesar de parecer solitário. E Célia promete continuar lutando por todos. Mas finalmente as meninas se encontram e ficam muito felizes por todos terem conseguido sobreviverem a isto, incluindo esta garota que acolheram e quem derrotou aquele Lord Void. Mas Leonis fica surpreso ao ver a garota enquanto os aviões finalmente chegavam, com Fenris que estava feliz por Célia e seus companheiros estarem bem. Todos embarcam no avião e Leonis pensa que o mistério sobre aquele ataque que quebrou a barreira foi resolvido, mas o que o intrigava seria o porquê a heroína elfa estava nesta era. Célia percebe que o garoto parecia preocupado e pergunta se algo aconteceu, e Leonis diz que não era nada e pergunta o que ela estava lendo, e Célia responde que era um conto de fadas que encontrou na sala de seu pai. Ou foi o que ela pensou, mas de qualquer forma, o seu pai sempre tinha esse livro aberto e contava o conto de fadas sobre um senhor demônio que morava em um castelo de ossos e cavalgava em um cavalo esquelético enquanto comandava uma legião de esqueletos e fazia chover relâmpagos dos céus, além de cuspir fogo pela boca. Leonis fala rapidamente que ele não cuspia fogo pela boca e ela diz que o senhor demônio da história de seu pai sempre cuspia. E além disso, como ele poderia saber que não era verdade? E o garoto tenta escapar dessa, falando que só parecia meio estranho. Ela acredita e Leonis pensa que não passava de um conto de fadas bobo, mas era interessante, porque talvez estes contos infantis possam ser um vestígio sobre a lenda do Senhor dos Demônios e os deuses, mesmo que a verdade não tenha sido transmitida. Mas Célia interrompe os seus pensamentos ao falar que ele lembrava um pouco o Senhor dos Demônios da história. E o garoto responde que não cuspia fogo pela boca, fazendo ela sorrir, e pergunta o que acontecia com o Senhor dos Demônios no final da história. E Célia responde que o herói o derrotava, assim como de costume, e todos viviam felizes pra sempre. Mas Leonis diz que isso era pura bobagem e pede pra ela esquecer isso. E mais tarde, eles finalmente chegam no dormitório e Liu tem uma reunião com seu cachorro do capeta e a maid, e conta sobre Nefax, o serviçal de um dos 8 reis demônios. Blackas diz que mesmo 1000 anos atrás, ele achava que tinha algo duvidoso nele, e Leonis concorda e diz que reviver Tearis fazia parte do plano dele, que só piorou com aquela falsa Rosélia, que conseguiu criar de alguma forma. Então da próxima vez que ele aparecesse, eles iriam fazê-lo contar tudo, mesmo que tivessem que usar a força. E Cherry pede que Leonis fique atento à heroína elfa, e o garoto se lembra dela, ficando curioso sobre o porquê ela estava nessa era, e se pergunta se ela veio o derrotar. Mas por enquanto, Arlie estava detida em uma sala das instalações médicas do aeroporto, e ele pede que Sherry fique de olho nela para descobrir qual o seu objetivo. A garota concorda e diz que notou que ele presenteou a sua nova vassala com um vestido ancestral, e ele pergunta o que tinha isso, e a garota segura o seu vestido de maid, meio bolada com o senhor demônio idiota. O garoto fica bolado com ela, mas Célia o chama e seus subordinados entram na sombra. E a garota, que tinha acabado de sair do banho, se senta ao lado dele, e o garoto fica envergonhado, enquanto ela dizia que aquele vestido tinha deixado ela muito cansada e não conseguia mais esperar porque precisava dar aquela mordidinha. O garoto acaba permitindo mesmo com vergonha e pede que ela vá com calma, e Célia pula em cima do garoto, criando uma cena repleta de sons duvidosos, mas enfim. Mas vamos até Fini, que estava pensativa sobre o incidente no 7º Assault Garden no Hyperion e novamente no 3º Assault Garden, e pensa que talvez eles tenham alguma conexão entre eles, e talvez a chave disso tudo esteja nos elementais artificiais da Fundação Phillet, e encontra um arquivo com uma camada de proteção muito pesada, enquanto Sakuya estava treinando e pensando em Arlie, que era uma mestra da espada em todos os sentidos.
poderes. E por isso, ela tinha que treinar ainda mais. E também tinha a Regina, que tava de boa pensando em fazer alguns docinhos no dia seguinte. Mas vamos até Harley, que desperta na enfermaria. Ela se pergunta onde estava e percebe que como ainda estava neste lugar, significava que ainda não cumpriu sua missão. Ela pega sua espada e foge do lugar, criando um buraco na parede e chamando a atenção de todos. Enquanto Leonis dizia que seu reino ficava um pouco agitado algumas vezes, mas ele podia deixá-lo se divertir, enquanto não tinha o controle total, mas era óbvio que ele não iria parar depois disso, já que eventualmente iria encontrar Rosélia, então pretendia expandir seu território cada vez mais, até o último Império Humano pertencer a ele, e assim reestabelecer seu exército e seu reino, para fazer todos os humanos se curvarem diante a ele. E durante esse discurso bolado, uma garotinha derruba o balde de pipoca na cabeça do Rei Demônio. Ela pede desculpas por aquilo e Leonis apenas sorri sem se importar com isso. Mas com isso, marcamos o final de Seiken Gakuen. Muito obrigado que ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua inscrição, curtida e compartilhamento. Mas enfim, valeu e que venha a segunda temporada.